Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós vamos hoje meditar sobre o caminho para o verdadeiro arrependimento. O caminho para o verdadeiro arrependimento. Salmo 51. Nós vamos ler, como é meu costume, só o primeiro versículo e depois, à medida que nós formos expondo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Segundo o teu constante amor, compadece-te de mim. Podeis sentar. Esse salmo, qual é o contexto? Antes eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sinto, assim, pastor, uma alegria quando a gente está junto. E eu acho que a gente devia tirar momentos para essa turma toda estar junto, porque às vezes a gente quer dar um abraço no irmão, quer falar, e no corre-corre a gente não tem esse tempo para chegar e conversar uma coisa com o pastor Teixeira que não seja de Bíblia, né? Conversar até sobre outros times, né? Então, esse salmo, irmãos, qual é o contexto dele? O contexto é de um pecado terrível. É que Davi comete dois pecados. Ele comete um adultério com Batseba. E a palavra Bat, em hebraico, quer dizer filha. Eu até tenho uma menina que é Raquel, eu chamo ela de Batkel. É filha. E Davi adulterou com aquela mulher. Mas isso é o que na teologia a gente chama de pecado impulsivo. É um desejo da nossa natureza pecaminosa que é despertado. Rodrigo, que bom, Rodrigo, mas a esposa. Aquele desejo que bate e a pessoa é como se ela ficasse encantada, fascinada, dominada, e aí ela não pensa, não reflete, é um assalto sobre a vida dela, e Davi caiu. Mandou chamar a mulher e dormiu com ela e ela engravidou. O segundo pecado é o pecado que a gente chama de pecado mais grave. É o pecado premeditado. É o pecado de Davi ter mandado matar o marido dela, Urias. É quando Davi premedita, ele traz o cidadão para casa, dá uma licença da guerra, manda o homem para casa, o homem diz que não vai, porque é fiel, que não dá para ter o povo lá brigando, lutando, e ele em casa se deleitando com a esposa, minha pastora querida. Então, ele embriaga o homem, mas nem bêbado ele vai para casa. E aí Davi, percebendo que ele não vai deitar com a mulher para jogar a culpa do filho no marido, Davi arma uma estratégia de matá-lo pela mão dos filisteus. E diz, olha Joabe, coloca ele na frente, quando os inimigos vierem, fuja e deixe ele lá para morrer. E aí o pecado ele tem essa capacidade de nos anestesiar, de endurecer o nosso coração, de tirar aquela sensibilidade que a gente tem. E aí Davi está assim, tranquilo, parece que não fez nada. E, de repente, vem Natã. Natã vai, Deus manda Natã pregar para o rei, mas pregar para o rei não era fácil.
Aqui a gente às vezes diz as coisas, né? Mas você dizer para um rei que podia mandar matar. Então o Natan chega lá com uma parábola. Natan diz assim: olha, Davi, eu vim contar a história de um homem que tinha muitas ovelhas, e veio um amigo dele muito importante visitá-lo, e tinha um vizinho dele que tinha uma só ovelha, que ele criava como uma filha. Filha é Bate. Natan já estava dizendo: lembra, Davi, da Batseba? E aí ele disse, e o homem rico, não querendo matar uma das muitas ovelhas, tomou aquela que o homem criava como uma filha, uma Bate, e matou. Davi ficou indignado, seu senso de justiça aflorou. E ele disse: esse homem merece a morte. Aí, como todo bom profeta, Natan disse: esse homem és tu. Aí a ficha caiu. Porque o verdadeiro arrependimento nunca vem sem pregação. Arrependimento não vem porque você muda para Bela Vista. Arrependimento não vem porque você deixa de ser católico para ser crente. O arrependimento só vem quando Deus fala comigo e com você. Por isso que o pastor Teixeira falou tanto da importância deste livro. Porque não há arrependimento genuíno sem ouvir a voz de Deus. E aí Davi agora se arrepende. E aí ele compõe 2 salmos, o 32 e o 51. E nesse salmo aqui, a primeira coisa que nós vamos ver é que aqui mostra o verdadeiro, sincero, genuíno arrependimento de Davi. Porque, irmãos, qualquer um de nós está sujeito a cair em desgraça. Talvez haja pessoas que estão me ouvindo aqui, ou que estão ouvindo pela internet, no YouTube, que caiu, que pecou, que vive uma vida de pecado, que por esse mundo afora está nos ouvindo e que viveu no pecado. E aí, como é que a gente faz para receber o perdão de Deus? A primeira coisa que nós precisamos é saber quem Deus é. Um dos grandes problemas da gente não receber perdão de Deus, da gente ficar amarrado ao pecado, é porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus. Davi usa 3 coisas de Deus. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo o teu constante amor, que é ahavá. Não vai confundir com aquela outra palavra. É o hesed. Ele diz: compadece-te de mim. Ele sabe que Deus é misericordioso. E misericórdia é inclinar o coração às misérias alheias. E ele está na miséria. E o atributo de Deus ao lidar conosco não é a justiça, é a misericórdia. O atributo que Deus usa ao lidar conosco não é a justiça, é a misericórdia. Misericórdia não dá o que eu mereço. Graça é dar o que eu mereço, o que eu não mereço. Na graça, Deus dá o que eu não mereço. Na misericórdia, Deus diz: você merece, mas eu vou ser misericordioso. E eu não vou dar.
E ele diz, porque o teu amor é constante. Porque ele sabia que Deus não nos ama, e eu e você, a gente só acha que Deus nos ama quando a gente está menino bonzinho, menina boazinha. Quando a gente está pisando no quadrado, fazendo tudo certinho, aí a gente acha, agora eu estou no amor do Pai. Mas Davi, ele disse, Pai, eu sei que Tu és misericordioso. Então, é desse tipo de Deus que eu estou precisando. E hoje Deus te convida a se colocar debaixo da sua misericórdia. Hoje Deus quer ser misericordioso, quer que a gente conheça a sua misericórdia em nossas vidas. E que o seu amor não é só quando a gente está bem. Que Ele nos ama, você que está me vendo, me ouvindo também. Onde quer que você esteja, o amor de Deus é constante. O amor de Deus não é um amor só quando a gente está bem. Ele nos ama apesar de nós. E Davi diz, compadece-te de mim. Compaixão quer dizer sentir com. Davi está dizendo, Senhor, sinta o que eu estou sentindo. Sinta como a minha alma está em frangalhos. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, que Deus não é um Deus insensível, que não olha para a minha dor, para a sua dor, que fica alegre em punir a gente, não. Ele não espera que a gente caia, que a gente viva em pecados, mas Ele é um Deus misericordioso, e Davi vai e apela para a misericórdia. E por que muita gente nunca recebeu perdão? Porque só vê um Deus irado. Porque a semelhança de Martinho Lutero, só acha que a justiça de Deus é punitiva, mas nunca salvadora. E aí muita gente não se aproxima. A pessoa quando erra, ela se afasta, e ela diz, não, é errado por 1, é errado por 10, é errado por 1000, então eu vou viver longe desse Deus. Eu não sou digna. Tem muita gente que está me ouvindo lá fora, que se acha indigno, e é. Mas o segredo é que quando você conhece esse Deus, você descobre que esse Deus é o Deus dos indignos. É um Deus que se importa com gente como nós. É um Deus que tem misericórdia de quem está estraçalhado, de quem foi esmagado, de quem fracassou, de quem não teve forças, de quem sucumbiu, de quem está no chão. Esse Deus é um Deus misericordioso que estende a mão. Aí Davi agora, já que ele, segunda coisa, é que ele vai reconhecer quem nós somos. Irmãos, todas as vezes que nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos conhecer melhor. A Bíblia diz que Deus é luz, e quanto mais perto da luz, mais você se enxerga. Vou dizer uma coisa, tem muita gente que chega na igreja, e ela fica meio ruim da cabeça. Porque a pessoa pensa que chegando aqui, começando a frequentar os cultos, ouvir as pregações do pastor Teixeira, ela vai se sentir assim, a melhor das pessoas. E aí quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ter comunhão com Deus, vai acontecendo outra coisa. Quanto mais perto de Deus, mais ruim a gente se acha.
Quanto mais a gente vai para a luz, maior é a sujeira que a gente vê em nós. Meu irmão, se você é daqueles ou daquelas que ainda se acha a última bolacha do pacote, o último refrigerante do deserto, você não conhece a Deus. Porque se você conhece a Deus, você anda de cabeça baixa. Você anda debaixo da misericórdia. Aí Davi, quando ele olha para Deus e conhece a Deus, ele vê a si mesmo. Olha o que ele diz, ó. Apaga todas as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele vai usar várias metáforas. Ele diz assim: lava-me, purifica-me. O verbo lavar aqui é semelhante ao nosso, é de lavar uma roupa suja. No judaísmo, as pessoas não tinham muita roupa como nós temos hoje. Então, ele só trocava a roupa quando ela estava realmente precisando ser lavada. Então Davi diz: lava-me, porque ele está se sentindo imundo. Purifica-me, porque ele está se sentindo como um leproso. Irmãos, ninguém vai chegar ao coração de Deus, a não ser que se sinta imundo. A não ser que se sinta que carrega no seu ser a lepra do pecado. Se você diz: pastor Gilberto, eu me sinto imundo, eu preciso ser lavado, eu digo: você está bem pertinho de Deus. Eu preciso ser purificado. O leproso, ele, quando era diagnosticado com lepra, ele era isolado. Ele saía, quando ele era curado. Por isso que Jesus, quando curou o leproso, disse: vai, mostra-te ao sacerdote. O sacerdote mandava dar um banho nele e declarava: purificado. Então Davi está se sentindo assim. E aí ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz: Senhor, estou me sentindo imundo. Pastor Gilberto Rebouças, eu estou me sentindo também. Então, parabéns, Deus ainda fala. Porque não dá para a gente vir para a igreja domingo após domingo e continuar do mesmo jeito. E aí Davi diz assim: pois eu conheço apaga as minhas transgressões. Naquela época você escrevia numa tábua de argila, e como era caro a escrita, então existia um processo de raspagem, onde você raspava e usava de novo. É como no nosso tempo que a gente era menino, que disseram para nós que tinha uma borracha que apagava a caneta, não era, pastor Teixeira? Era de 2 cores, mas as que eu comprei nunca apagaram caneta, né? Era só conversa, né? Nunca apagaram caneta. Então, Davi diz assim: apaga, porque as transgressões estão diante dele. Porque ele sabe que tem culpa. Porque não existe coisa pior do que carregar culpa. E deixa eu dizer uma coisa: tempo de igreja não apaga culpa. O que a gente faz quando a gente está em pecados e a gente não quer se arrepender de verdade? A gente dá um tempo em casa. A gente diz assim: hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Se disser que é Santa Ceia, aí pronto. Porque a gente quer que a
a nossa consciência vá adormecendo, que o nosso pecado, a gente vai esquecendo, aí quando a gente esqueceu, aí a gente vem. Mas Deus é tão bom que naquele dia que a pessoa vem, que ela esqueceu, aí Deus usa o pastor Teixeira e diz assim: ó, meu irmão, Deus não esquece pecado. Pecado ou é punido ou é perdoado. Você escolhe o que Deus vai fazer com você. E ele diz assim: apaga, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O que eu acho maravilhoso é que Davi diz assim: Senhor, eu não estou enganado. O que aqui a gente chama de culpa pessoal. Quando o homem caiu no Éden, Deus disse: Adão, por que você fez isso? Deus dá uma de que não sabe de nada. Porque Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, no mais íntimo de cada um de nós. Mas Ele chega e pergunta: como é que vocês estão, pessoal? E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão? E aí Deus chega para Adão e diz: Adão, como é que você descobriu que estava nu, Adão? Comestes da árvore que eu te disse para não comer? Ele disse: a mulher que tu me destes. Jogou a culpa para cima da mulher. Deus chega e diz assim: e aí, Eva? Ela disse: a serpente me enganou. A serpente, eu acho que deve ter olhado para tudo quanto é lugar, não viu mais ninguém. Mas ninguém assumiu a culpa. Sem culpa não há perdão. Se Adão tivesse dito: pai, eu errei, o mundo seria outro. Mas Davi faz diferente. Ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que era mal. Ele não disse: foi a mulher que veio tomar banho não, a culpa é dela. Ele não disse: não, Senhor, foi a carne é fraca. Não, ele assume que é pecador. E enquanto eu e você não assumirmos os nossos pecados, não há perdão, não há esperança para nós. Quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. E aí ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era como se fosse um outdoor, aquela placa bem grande: adultério e assassinato. Era dormir e acordar, e aquilo não sai. Porque culpa só sai com perdão. Porque remédio para culpa é perdão. Porque pecado só sai com perdão. E o único que pode perdoar é Deus, mediante a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, culpa não sai com outra coisa. Não adianta você fazer terapia, não adianta procurar os melhores psicanalistas, nem psiquiatra, nem psicólogo. Não adianta buscar, não adianta tomar banho de um monte de ervas. A única coisa que tira a culpa que está na nossa consciência e arraigada no nosso coração é a misericórdia de Deus e o seu amor demonstrado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está dizendo: Senhor, se me condenares, não está fazendo nada demais. Se falares contra mim e me denunciar, o Senhor está em razão e eu não tenho. Em outras palavras, ele está dizendo: entre eu e o Senhor, entre eu e ti, eu sou sempre o errado e o Senhor está coberto de razão. Você quer perdão de Deus? Não vá para Deus dizendo assim, porque as pessoas chegam para nós já atenuando as coisas. As pessoas chegam para nós, pastores, aí arrumaram
um neném. Aí diz, pastor, mas a carne é fraca, muito tempo sem um marido, o senhor sabe, né? A pessoa não vem dizendo assim, pastor, pisei na bola. Muita gente arruma outra mulher e diz assim, para minha mulher, o senhor sabe, né? Minha mulher não queria mais. As outras me deram mole. E aí eu fui sendo seduzido. Se a gente for besta, a gente acaba pedindo perdão, irmão. Se a gente for besta, a gente acaba chorando com ele, dizendo assim, meu filho, você está coberto de razão. Mas Davi chega e ele diz assim, olha, o Senhor é puro no teu falar e justo no teu julgar. Tua sentença sobre mim eu aceito. Tu estás certo e eu estou completamente errado. Enquanto você tentar subornar a Deus, você não vai conseguir perdão. Isso é conhecer quem nós somos. Aí ele diz assim, eu nasci em iniquidade, e em pecados me concebeu a minha mãe. Aí ele vai lá para a raiz. Tem uns poucos intérpretes que dizem que Davi era um filho bastardo, que Jessé escondia Davi lá nas ovelhas, porque ele era um filho que a mãe dele, a mulher do Jessé, tinha traído. Mas essa interpretação não resiste a uma exegese, porque Davi jamais seria o pai de Jesus se ele não fosse filho de Jessé. Mas como o pessoal escreve livro de todo jeito, aí ele diz assim, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecados me concebeu minha mãe. Porque os rabinos judeus imaginavam o seguinte, quando a mulher está tendo sexo, ela tem pensamentos adúlteros. Engraçado, toda religião só bota a culpa na coitada da mulher. Aí. Pensei que eu ia ouvir pelo menos um glória a Deus. Sempre a mulher é a culpada. O único que dá bola para as mulheres é Jesus, que chama uma mulher de má fama e diz assim, vá e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei, apareci primeiro a você e vou na frente deles. Antes de Jesus, ninguém mandava uma mulher mandar recado. Mas Jesus diz, vamos mudar as coisas? E aí Davi diz agora, eis que eu nasci em iniquidade. Meu irmão, você nasceu em pecado. Eu e você somos descendentes de Adão. Quando Adão pecou, nós estávamos lá, nele. Tem gente que diz, pastor, mas eu não estava lá, eu não pequei com Adão. Se você não estava lá em Adão, você não pode receber a culpa do pecado de Adão, você também não pode receber o perdão da cruz, porque você não estava lá. Eu sempre digo, só recebe o perdão da cruz quem aceita a culpa do jardim. Se você aceita, Adão era o meu primeiro pai, eu sou descendente de Adão, e eu caí com ele, mas veio um segundo Adão, Jesus Cristo, que deu sua vida por mim. E Jesus disse, eu sou o princípio da criação de Deus, da nova criação. Em Adão tem uma criação, essa criação caiu, em Jesus tem a nova criação, e nós fazemos parte dessa segunda criação, da criação que foi erguida, da criação que foi levantada, da criação que estava na lama. Nós saímos de Adão, hoje nós não somos mais descendentes de Adão, hoje o nosso cabeça não é mais Adão, hoje o nosso cabeça é Jesus Cristo, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele o meu amor, a Ele a minha vida, a Ele o meu tudo. Aí ele diz agora, terceira coisa, o que Deus pode fazer?
Porque ele já disse quem Deus é, e ele foi pelo caminho certo. Ele agora reconhece quem ele é, e agora ele vai dizer o que Deus pode fazer por ele. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que por mais rastejante que você esteja, você sabe o que Deus pode fazer por você. Olha, Sabrina, meu Jesus grande. 10. Aí ele diz assim no versículo 6: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele diz: Senhor, se tem uma coisa que o Senhor se compraz, é com a verdade que vem de dentro. O judaísmo acreditava que a nossa região de sentimento é aqui. Por isso é que Paulo fala de entranháveis afetos. Porque eles acreditavam, tem hoje pastores que ainda fazem, meu irmão, nós estamos em 2024. Então, o judeu acreditava que os sentimentos estavam aqui. Então ele diz assim: Deus, olha, eu sei que o Senhor se compraz com a verdade no íntimo, e é de lá que vem a verdadeira sabedoria. Se você quer tocar o coração de Deus, seja verdadeiro. Porque não há nada que você tenha feito que Deus não saiba. Eu acho que o ruim de Deus é nunca ter surpresa. É nunca você chegar para Deus e Deus dizer: mas Gilberto, você, pregador do Evangelho. Deus diz: eu já sei, meu filho. Antes que você abrisse a boca, eu já sabia, faz muito tempo. Tem um monte de gente que chama para vir aqui, para se consertar, e a pessoa vem anos e mais anos da igreja, e nunca tem coragem de tomar uma decisão, porque está com vergonha do povo. Deus sabe tudo que você está fazendo. Ele conhece cada célula do seu ser, cada defeito, cada pecado que você cometeu. Nada é escondido. Não adianta. Eu estou com medo. O que vão pensar de mim? Você está preocupado com o povo ou com Deus? Quem é a tua prioridade? É Deus ou é o povo? Você não vem se consertar, não se emenda em casa, porque você está com vergonha do que as pessoas vão pensar? Pois tenha cuidado, no juízo final, eu tenho para mim que vai aparecer um telão assim com a vida da gente. E aí, ele diz assim: Senhor, sabe o que eu sei mais? Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Ele diz: Deus, o ísopo era como você limpava, aspergia no sangue, para purificação, era uma planta. E ele diz: purifica-me, Senhor. Ele está dizendo: se o Senhor me purificar, eu ficarei limpo. O tempo não purifica, a igreja não purifica, o pastor não purifica, mas Jesus Cristo, com o seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Só Deus pode purificar. Aí ele diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele diz: Pai, eu acredito na purificação. Você que está me ouvindo, acredita? Você que está me ouvindo através do YouTube, acredita? Você acredita que por pior que sejam os seus pecados, Deus pode purificar? E ele diz: lava-me. E ele diz: Pai, se o Senhor me lavar, eu ficarei mais alvo que a neve. Isso é crer em Deus. Isso é crer em Deus, é estar na lama, sujo, imundo, e dizer: mas se o Senhor tocar, aí eu fico limpo. Aí ele diz agora ele vai terminar. E ele vai dizer agora que o verdadeiro perdão transforma a nossa vida.
que quando Deus nos perdoa, a nossa vida é transformada. Mas antes ele ainda diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Primeiro ele diz, Senhor, eu estou todo quebrado. É aquela pessoa que se sente quebrada, que apanhou tanto do pecado, apanhou tanto da vida, perdeu feio. Foi nocauteada, está no chão. Todo o seu ser dói, todas as suas entranhas dói. E aí ele diz, Senhor, faz com que ele personifica os ossos. Ele diz, faz que se alegrem os meus ossos. Ele diz, Senhor, eu quero que esse ser, que está todo abalado, todo machucado, todo alquebrado, que eles possam ouvir a alegria do perdão. A droga não dá alegria para sempre. O mundo não dá alegria para sempre. A única pessoa capaz de dar alegria para sempre a mim e a você, chama-se Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E aí ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Naquela época era muito comum entre os judeus a expressão levanta o rosto. Levantar o rosto era para abençoar. Esconder o rosto era assim, Pai, não olhe para mim. Pai, eu estou com vergonha. Pai, não fique me fitando, não fique com a sua mira em cima de mim. E é isso que Deus faz. Enquanto a gente está em pecado, a mira de Deus está na gente. Se você assiste filme como eu, você vai ver que tem uma espingarda, um rifle, que tem uma mira. E por incrível que pareça, a mira é uma cruz. E quando a pessoa olha e vê aquela cruz, e o maravilhoso é que quando Deus olha lá do céu, com a sua lei santa e sua espada de justiça, Ele vê a mim e a você atrás da cruz de Jesus Cristo. E aí Ele agora vai dizer, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu quero me arrepender. Eu hoje me arrependi, eu ouvi o senhor pregando e me arrependi. Pastor, eu era crente assim, eu quero voltar a ser aquele crente. Não. Cada queda, a gente tem que voltar para ser melhor. Não é para voltar a ser igual, não. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Cada queda que a gente leva nessa vida espiritual, quando a gente volta, a gente tem que pedir a Deus, não, Senhor, eu queria voltar para ser aquele crente de outrora. Tem até umas conversas que dizem assim, há 30 anos que eu sou da Bela Vista, 30 anos que eu sou do Templo Central, 30 anos, 40 anos que eu sou presbiteriano, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, quem gosta de genealogia é judeu. No nosso caso aqui é só você e Jesus. Não importa o que seu pai foi, sua mãe foi. Isso é bom, nascer numa família cristã. Mas nascer numa família cristã e viver errado é mais culpado que quem viveu lá na macumba. Porque sabia e não fez. Porque teve exemplo, mas não seguiu. E aí Davi disse, Senhor, eu não quero voltar a ser aquele Davi que não podia ver uma mulher. Ele vai dizer o que ele quer agora, depois desse arrependimento, se Deus ministrar a ele o perdão. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz, Deus, o teu agir é aqui. É no coração. É no coração.
Ele diz: Deus, mexe aqui dentro. Porque se mexerem só aqui, eu choro hoje, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Mas ele diz: cria em mim um espírito novo. Cria dentro de mim um homem novo, uma mulher nova. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Não é apenas fazer você voltar ao que era antes, é fazer você sair melhor, você levantar melhor, transformado por dentro. Aí ele diz assim: segunda coisa, não me lances da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele diz: Pai, o pecado afasta. E eu estou apavorado, porque eu já vi esse filme antes. O grande problema, meus irmãos, é que a gente não aprende com a história. Na minha vida eu aprendi muito com os erros. E aprendi muito com os erros dos outros. Eu via professor na minha faculdade dando aula e sentando em cima da mesa. Um dia a mesa se abriu, o professor caiu lá no meu pé. Não tem quem me faça sentar em cima de uma mesa. Davi diz assim, Senhor, ele lembra de Saul, que Saul aprontou, e um dia Deus diz para Samuel: Samuel, por que você teima em deixar esse homem aí no ministério, Samuel? Eu sei que você gosta dele, mas eu não gosto mais. Ou você pensa que Deus é aquele Deus bonachão, que a gente vai pecando, e ele vai dizendo: ô bebê, coisa linda, menino dizendo palavrão. Não, chega um momento que Deus diz assim: basta. Chega um momento que Deus diz assim: não dá mais. Quando Saul chega e Samuel diz assim: Saul, mate tudo que é lá dos amalequitas. Aí Samuel diz: que balido é esse? Que som de ovelha é esse? Eu trouxe para o meu Senhor. E o rei, por que ainda está vivo? Não, eu vim para matar aqui. Samuel diz: tem o Senhor prazer em culto e holocausto, ou em que se obedeça a sua palavra? O Espírito de Deus saiu de Saul e entrou nele um diabo. Jesus diz: quando o espírito imundo sai do homem, vagueia, voltando, acha a casa vazia, traz consigo 7 piores, e aí entram, e o estado daquele homem é pior. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O evangelho é isso: se você ouve e crê, você é perdoado. Se você ouve e não crê, você já está condenado. Aí ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Hoje muitos de nós já não tem mais medo, porque a gente ouviu falar de uma graça barata. Se eu tivesse tempo eu ia falar de Bonhoeffer. Porque a gente acha que Deus nunca vai dar um basta, que a gente pode continuar errando a vida toda. Mas Davi sabia: Pai, o Senhor já deu um basta no meu antecessor. E aí ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. Davi não disse: não tire de mim o reino, não tire de mim a mulher, não tire de mim o palácio, não tire a minha vida. Mas a coisa mais importante para Davi, para mim, para você, é a presença de Deus e a habitação do Espírito Santo. A maior riqueza do ser humano é ser propriedade de Deus e morada do Espírito Santo. E hoje você que está em pecado pode ser purificado e pode ser posse de Deus e morada do Espírito Santo. E aí ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores
a ti se converterão. Ele diz: Pai, dá-me a alegria da tua salvação. Porque o pecado remove a alegria. Você fica sem ânimo. Você não sente mais prazer na vida. A vida fica sem graça. A vida escurece. A vida acinzenta. Mas quando vem o perdão, vem com ele a alegria. O óleo da unção que passa no nosso coração e remove a sujeira e traz a paz, a quietude da alma. Mas ele disse: se o Senhor fizer isso, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores, e os pecadores a ti se converterão. Ele sai melhor. Ele diz: Pai, se o Senhor fizer isso, vai ter um servo. Se o Senhor fizer isso, o Senhor vai transformar um pecador num pregador, num ganhador de almas. Eu vou sair melhor. Feche seus olhos, por favor. Todos nós precisamos de perdão. O ideal de Deus é que a gente não pecasse. Mas Deus sabe que todos nós estamos sujeitos a escorregar, a cair. Alguns estão caídos lá fora. Outros estão caídos dentro da igreja. No lar, nos departamentos, no púlpito. Estão sofrendo, gemendo. Mas eu quero dizer para você que há um Deus misericordioso, que nunca deixa de te amar, e que sabe a tua dor, que conhece todos os dilemas, tudo que você enfrenta. Peça a Ele hoje que te purifique. Reconheça sua imundície. Reconheça que você tem uma natureza que você não pode mudar. Só Deus. Chegue para Ele hoje e diga: lava-me, purifica-me, alegra meu coração. Pai, eu quero sair daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui jubilando. Eu quero sair daqui com a alma acesa. Eu quero sair daqui hoje com fogo queimando no meu coração. Peça a Ele hoje: Senhor, cria dentro de mim agora, neste momento, um espírito novo, coração novo. Não me lances fora da tua presença. Não me exclua. Me inclua entre os teus. Eu quero ser teu. Eu quero ser tua hoje à noite. Diga para Ele: se o Senhor fizer isso, o Senhor ganhou um pregador, uma pregadora. Se o Senhor fizer isso, eu vou sair hoje melhor. Pai, eu quero sair desta igreja hoje melhor. Eu quero sair dizendo: Satanás, não deu certo aquela. Deus me levantou melhor ainda. E hoje à noite eu queria convidar você a se levantar do seu lugar e a vir aqui para a gente orar.